seu podcast de cardiologia. Do interior de São Paulo para o mundo. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio e hoje eu estou aqui com a minha amiga Ana Flávia. E aí, Ana? Olá, Marco, tudo bom? Tudo certo. Hoje, abordando o tema da amiloidose cardíaca, né? Um tema que está nos últimos anos cada vez mais em voga, né? Está em alta na cardio, não é isso? Isso aí, Marco. E você já tem um desafio aí para nós? Com certeza, Marco. Então, o nosso desafio hoje vai ser: qual é a alteração eletrocardiográfica mais prevalente na amiloidose cardíaca? Bacana. Ana, e assim, é interessante e desde já a gente pontuar, porque falar de amiloidose é falar de uma doença que até pouco tempo atrás era considerada rara, né? E que hoje em dia a gente já viu que na realidade é uma doença subdiagnosticada. Era uma doença que até então o diagnóstico era apenas por meio de métodos invasivos e hoje em dia a gente faz um diagnóstico não invasivo, e era uma doença que não tinha tratamento e hoje a gente tem até tratamento específico. Isso aí, Marco. Então é muito importante para nós estar sempre discutindo sobre essa doença, né? O que é de fato a amiloidose, Ana? Vamos lá, Marco. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de amiloidose. Então, a amiloidose ela é uma doença causada pela deposição, né, tecidual e progressiva de agregados proteicos fibrilares, devido a um dobramento errôneo, anômalo aí das proteínas, e que se tornam insolúveis e acabam se depositando em diferentes órgãos e tecidos, né? Isso inclui coração, inclui nervo, inclui rim, né? Então ela é uma doença sistêmica. Isso pode acontecer tanto por mutações, né, como pelo próprio envelhecimento. A gente vai classificar a amiloidose baseada no tipo de proteína precursora, Marco. Então, hoje em dia a gente sabe que tem mais de 30 tipos de proteínas amiloides já descritas, sendo que 5 acometem o coração. E dentre essas 5, 2 correspondem a cerca de 95% dos casos de amiloidose, que é o que a gente vai comentar mais hoje, né, Marco? Então, dentre dessas, a gente tem a amiloidose AL, né, a amiloidose de cadeia leve, que ela acontece por uma discrasia de plasmócitos, onde há um aumento da produção monoclonal de imunoglobulinas. Essas cadeias leves acabam, né, se dobrando de maneira errada e acabam se depositando em órgãos e tecidos. E a gente tem a amiloidose ATTR, que é digamos, a que a gente vai mais falar hoje, né, que tem um acometimento cardíaco também importante, que ela é secundária a essa proteína que é composta por 4 morômeros. Ela acaba circulando como tetrâmero, há uma instabilidade nessa molécula, nessa estrutura, e ela acaba se depositando aí nos órgãos e tecidos também, como fibrilas amiloides. Essa amiloidose ATTR, ela pode se dividir tanto em amiloidose secundária a uma mutação, que a gente chama que é a ATTR variante ou hereditária, e também na ATTR wild type, ou selvagem, ou até senil, como era conhecido antigamente. Então, a gente vê que tem uma divisão aí entre essas amiloidoses. A gente tem ainda a amiloidose AH, que é de cadeia pesada, que a gente não vai falar hoje, e a amiloidose por APOA1 e a amiloidose AA. Então, classificando ela, agora a gente pode passar para a epidemiologia. Então, Ana, para a gente até, né, fechar um raciocínio, igual você falou, que é importante a gente ressaltar que é uma doença sistêmica, né? Isso aí. Isso vai ser sempre um norteador para nós. Então, a amiloidose AL, né, que é aquela de cadeias leves, alguns anos atrás era considerada a mais prevalente, mas a gente tem visto e diagnosticado cada vez mais a amiloidose por trânsito de retina. A AL, então, tem uma incidência aí de cerca de 1 em 100 mil, né? É uma amiloidose mais frequente aí em homens, então acima dos 40 anos, e ela também tem um acometimento cardíaco aí em 50% a 75% dos casos. É interessante a gente ressaltar que é a amiloidose de pior prognóstico, tem uma sobrevida às vezes de 6 meses até 12 meses, por isso que a gente precisa realmente correr com o diagnóstico. A evolução é muito rápida, né, Mário? É muito abrupta, né? Então, assim... E, por outro lado, né, nós temos aí a amiloidose TTR, que, como você falou, é autossômica dominante pelo tipo hereditário, né? Que tem aí vários genes envolvidos, e a gente sabe principalmente da VAL30-MET, né, que atualmente mudou para VAL50,
que é aquela variante mais endêmica em Portugal, Brasil, né, e que tem aí um acometimento neurológico concomitante ao acometimento cardiológico, e que, claro, dependendo da mutação também, se for algum outro tipo de mutação, pode acometer pacientes numa idade mais jovens, né, em jovens. Agora, geralmente são pacientes de uma meia idade para cima. Tem a variante também, a VAL 122, que recentemente teve uma mudança para a VAL 142 MET, né, que é mais prevalente em afrodescendentes e que tem um predomínio acentuado aí do envolvimento cardíaco. Lembrando que a wild type aí, 90% dos casos são em homens, e aí sim pacientes bem mais idosos, né, maiores que 70 anos. Então a gente tem que se atentar que esse vai ser o perfil dos nossos pacientes, geralmente mais idosos. Até porque a população está envelhecendo mais, né? A sobrevida está cada vez maior. Então a gente vai ver cada vez mais essa variedade. Essa é a tendência, cada vez mais diagnosticar essa amiloidose. Mas idosos que abrem um quadro de CFEP, até 15% na realidade trata-se então de amiloidose. Estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, tem algumas coortes que mostram até 13%, né? Tendo a etiologia, na verdade, sendo uma amiloidose. Hipertrófica, cardiomiopatia hipertrófica também é considerado um mimicker, né, da amiloidose. Então a gente tem que se atentar para esses diagnósticos diferenciais num paciente principalmente idoso, mas num paciente que tem alguns red flags, igual a gente vai comentar mais à frente. Isso aí, Marco. Essa parte aqui talvez seja uma das partes mais importantes do nosso podcast de hoje. Então, a gente sabe que a suspeição da doença, ela nasce dos red flags, né? Tanto achados clínicos como achados em exames. Então, é importante que a gente sempre tenha um alerta, que a gente sempre acenda a luzinha e se pergunte: será que pode ser amiloidose? Né? Será que essa ICFEP, esse paciente que a gente está deparando com uma disfunção diastólica, ela é mesmo fruto do remodelamento, seja por hipertensão, seja por síndrome metabólica, ou será que eu tenho uma doença infiltrativa? Né? Então é importante a gente sempre ter isso em mente e saber que ela é uma doença mais difícil de diagnosticar, até porque ela tem sintomas às vezes inespecíficos e acaba às vezes sendo diagnosticada de maneira errada. Né? Então os red flags que a gente vai trazer aqui, eles vão estar normalmente associados a uma espessura da parede ventricular esquerda. Então quando eu me deparo com um eco que tem uma espessura da parede ventricular maior ou igual a 12 milímetros, e junto a ele, um ou mais dos red flags que eu vou falar agora, eu já tenho que me atentar, eu já tenho que ficar alerta. E dentre esses red flags, a gente tem, que nem o Marco falou anteriormente, a questão da insuficiência cardíaca, principalmente a ICFEP naqueles pacientes acima de 65 anos, a estenose aórtica, aqui pontuando também o baixo fluxo, baixo gradiente, que a gente tem uma porcentagem aí de 10 a 15% dos pacientes que têm estenose aórtica acima dos 65 anos, eles podem ter o acometimento por amiloidose, ter infiltrado na válvula por essa doença. A questão também da hipotensão ou normopotensão em pacientes que eram hipertensos prévios. Então, aquele paciente que vem no seu ambulatório, né, no seu consultório, ele tem uma história de hipertensão de difícil controle e ele começa a ficar hipotenso, você inicia a retirada desses medicamentos por causa de sintomas, por causa da PA, a gente precisa ficar atento e pensar em amiloidose. A questão de envolvimento sensorial, disfunções autonômicas, polineuropatia periférica, a amiloidose gosta muito de nervos periféricos, a gente sabe que esses pacientes eles desenvolvem às vezes uma polineuropatia. Questão de proteinúria, pacientes com amiloidose, ele pode desenvolver síndrome nefrótica, então a gente tem que ficar atento a isso também, aquele paciente que vem com uma queixa de urina espumosa. Questão de equimose na pele, síndrome do túnel do carpo bilateral, tendão do bíceps rompido, aquele sinal do Popeye, né? Quando a gente pega esses pacientes também. Clássico, né? Clássico, né? A gente tem que ficar atento. As alterações na ressonância, depois a questão do realce, né? Aí subendocárdico ou transmural com o aumento do volume extracelular, isso também traz um pouco da amiloidose. A questão do apical sparing no strain longitudinal, né, no eco com strain longitudinal, a gente tem que ficar atento que aquele sharing on top,
que é o padrão de deformação miocárdica, que a região apical do VE, ela está preservada, mas as regiões basais e médias, elas estão mais comprometidas. As questões, as alterações eletrocardiográficas também, e a questão da história familiar é muito importante a gente ficar atento também. E aqui, Ana, eu queria, né, fazer algumas pontuações, porque igual você comentou, né, hoje, cada vez mais, ao invés da gente falar, né, da hipertrofia, a gente precisa falar da espessura, né, porque até conceitualmente, né, a doença amiloidose, igual você falou, que é essa deposição de agregados amiloides nos tecidos e nos órgãos, eles se depositam no extracelular. Então, quando ele se deposita no coração, não é o miócito que está hipertrofiado, né? Como ele está no extracelular, vai ser então uma espessura aumentada, tá certo? E isso vai ter é importante porque depois, por exemplo, igual você já comentou, a ressonância, ela vai identificar um aumento até desse volume extracelular, né? E uma outra questão é que pelos red flags a gente vê que a história clínica ela precisa ser muito bem documentada, a gente precisa perguntar ativamente sobre alguns sintomas, né, desautonomia, sintomas neurológicos, que muitas vezes a gente deixa passar batido numa consulta, né? Um exame físico bem feito também aqui é muito importante, né? A gente consegue ver a importância. É interessante porque esses sintomas neurológicos, sintomas desautonômicos, eles costumam aparecer até mesmo 5, às vezes até 10 anos antes de uma manifestação cardiológica. E aqui o tempo vai ser sempre muito importante. A gente precisa fazer um diagnóstico precoce para a gente poder tratar precocemente também, né? Com certeza, o prognóstico muda, né, Marco? Com certeza. E aí, então, para a gente pincelar aqui, igual você já começou a comentar, é sobre as alterações que a gente encontra nos exames complementares. E o principal exame, né, e o primeiro exame, que é uma extensão do exame físico, é o eletrocardiograma, que pode ter algumas alterações aí, vai variar o grau de sensibilidade, especificidade, mas tem algumas que são marcantes aí quando a gente está pesquisando a amiloidose. A baixa voltagem, né, que está do complexo QRS, principalmente quando a gente vê essa baixa voltagem no paciente que tem uma espessura aumentada, né, essa discrepância, tem que chamar atenção. O padrão de pseudoinfarto, né, aquela não progressão ali da onda R, principalmente anteroseptal, a gente precisa também se atentar para aqueles pacientes que não tinham nenhum distúrbio do ritmo e de repente desenvolvem uma fibrilação atrial, ou um flutter, ou até mesmo bloqueios. Muitas vezes, né, a primeira manifestação pode ser a necessidade do implante de um marcapasso, por exemplo. Então, um BAV, às vezes um DAVT, a gente tem que se atentar para essas alterações eletrocardiográficas. E aí, cada vez mais desenvolvido também o ecocardiograma, que é o nosso aliado, que traz muitas informações, e muitas vezes a gente pode até assim, não conseguimos firmar o diagnóstico, mas tem alguns padrões que são extremamente correlacionados com a amiloidose, né? Então lembrar que a amiloidose ela se comporta como uma miocardiopatia restritiva, né? Então vai ter, na evolução dela, vai ser uma disfunção diastólica que vai ser o mais marcante. Então essa presença de disfunção diastólica, a questão de ter ventrículos pequenos e átrios maiores, então aquela dilatação biatrial, tem uma característica que o pessoal do eco sempre nos relata, né, que é aquela hiperrefrigência, aquele padrão mais granulado ao exame, que é bem característico também. A gente vê um espessamento tanto das válvulas, mas espessamento interatrial, e aí nos últimos anos também com o desenvolvimento do strain, né, que é o grau de deformação miocárdica, preservando os ápices. Que exatamente, que é igual você falou, né, que é o cherry on top, preserva o ápice, mas que tem o restante do ventrículo alterado. Então é bem marcante de amiloidose. A gente precisa então somando essas informações. Lembrando que o paciente costuma ter a fração de ejeção preservada, mas em estágios mais avançados da doença ele pode até desenvolver uma disfunção ventricular também. Claro, a ressonância, e aí o Danilão vai ficar bem feliz, né? Porque aí é a área dele. Cada vez mais a gente lança a mão do exame da ressonância, que ela traz uma análise morfológica ali sensacional, e ela é muito, muito importante para a gente também diferenciar dos diagnósticos diferenciais, igual de uma
uma miocardite, até mesmo um infarto, mas principalmente uma hipertrófica, outras doenças de depósito. Então a gente tem que lembrar hemocromatose, doença de Fabry, né, que são diagnósticos diferenciais que a ressonância vai nos ajudar e muito. Com a análise tanto do T1, né, que vai estar com seu padrão um pouco mais elevado, volume extracelular elevado, e o realce tardio com gadolínio, igual você comentou, que não respeita território coronariano, costuma ser mais difuso, tem às vezes realce transmural, mas que na maioria dos casos vai ser ali um realce subendocárdico, né? Então a gente já somou características da história, o exame físico e agora os exames complementares para a gente sempre adicionar informação. Então agora a gente vai diferenciar um pouquinho, porque às vezes a gente pega esse paciente na prática e a gente quer diferenciar qual tipo de amiloidose é, né, Marco? Na verdade, a gente vai abrir mão de exames complementares para diferenciar também os tipos de amiloidose, mas o exame físico, a clínica é muito importante e já nos ajuda a ter uma noção de qual tipo de amiloidose esse paciente possui. Claro, então, a gente não vai conseguir bater o martelo, né? Mas vai ser importante para a gente já começar a pensar mais em um tipo ou outro. Né? Então, quando a gente fala de Cefep, a gente consegue ver que é prevalente nos 3 tipos, né? Na AL, na TTR variante hereditária e na wild type. Né? A gente vê que a Cefep é prevalente nas 3. Quando a gente fala de proteinúria, né, a gente pensa em síndrome nefrótica, a gente tem que nos remeter mais à amiloidose AL, que pode ter um acometimento renal mais importante. Já a neuropatia periférica, né, ou autonômica, ela é mais prevalente na AL e na hereditária, na TTR hereditária. A púrpura e a macroglossia, que são sinais importantes, né? A macroglossia é aquele aumento do volume da língua por infiltração de amiloides, né? Ou aquela púrpura periorbitária, aquele olho arroxeado, é mais comum na amiloidose AL, então isso pode nos chamar a atenção e pode nos levar a pensar mais numa amiloidose AL. A síndrome do túnel do carpo bilateral, tanto na amiloidose AL a gente é bem prevalente como na wild type. E a ruptura espontânea do tendão do bíceps, ela é mais comum na wild type. Então, aqui são alguns achados clínicos que a gente não vai conseguir bater o martelo qual o tipo de amiloidose, mas a gente consegue já ter uma noção aí e abrir o nosso caminho para pensar em qual tipo de amiloidose a gente está tratando. Com certeza. Não é raro, né? A gente está com um paciente no ambulatório e aí você pergunta, né? Você já fez alguma cirurgia? E ele fala que já operou do túnel do carpo, então que já fez isso no passado, ou até mesmo na estenose do canal de coluna, lombar, enfim. Por isso que a gente tem que perguntar ativamente sobre essas questões. Porque, igual a gente comentou, né? A gente precisa ser rápido, né? No diagnóstico, para a gente iniciar um tratamento etiológico de fato. E aqui, né, a gente teve uma atualização de 2021 e que traz bem descrito, né, bem demonstrativo. Agora que a gente já teve a suspeição da doença, a gente já tem os exames complementares na mão, a gente já tem os achados clínicos, agora a gente vai partir para o diagnóstico propriamente dito, né, Marco? Então diz aí pra gente como que a gente vai fazer o diagnóstico da amiloidose. Descartar logo de cara a forma AL. Por meio então da dosagem da imunofixação sérica e urinária e da dosagem da relação CAP-lambda, a gente já consegue dar o primeiro passo. Porque se tiver alterado, né, se vier um exame positivo, a gente precisa já entrar em contato rapidamente com o hematologista, porque a gente vai seguir então a rota hematológica. Lembrando que a gente vai precisar então lançar a mão de uma biópsia de tecidos periféricos, né? Comumente faz até biópsia de tecido gorduroso, mas aqui a gente pode também realizar biópsia em outros leitos que também possam, porventura, estar acometidos, né? Às vezes até a língua, leito ungueal pode ser, mas comumente biópsia do tecido gorduroso. Né? Para a gente fazer uma análise histológica, vai ter que realizar, né, a espectroscopia de massa, e para a gente poder firmar esse diagnóstico. E claro, sempre com a ajuda do hematologista para a gente fazer o segmento desse paciente, que depois lá na frente vai precisar de uma quimioterapia. Né?
Depois a gente vai até citar, mas esse tratamento quimioterápico, quanto antes, melhor é para o nosso paciente. Só fazer uma observação, essa espectrometria de massa ou imunistoquímica a gente vai fazer quando tiver a confirmação de amiloidose AL para tipar o tipo de proteína amiloide, né, Marcos? Só para a gente... Agora, se vier negativo, né, ou seja, a gente dosou, fez a imunofixação sérica urinária, relação capilâmbida e não tem alteração, a gente então vai para a rota cardiológica. E aí, né, que tempos atrás a gente dependia quase que exclusivamente de uma biópsia endomiocárdica, agora a primeira pergunta a se fazer é se a gente tem disponível a cintilografia cardíaca com traçado ósseo, né, que é o pirofosfato. Se a gente tem disponível, a gente vai fazer esse exame, né, que é o que a gente até costuma fazer no nosso ambulatório. E a partir disso, qual que é o racional? Que a transfertina ela tem uma certa afinidade por esse marcador. Então, quando a gente realizar esse exame, ela vai como se fosse um contraste, vai ficar bem marcada nesse exame. E aí a gente vai lançar a mão da classificação de Perugini para a gente determinar se a análise cardíaca se está sendo muito marcada em relação aos arcos costais. E aí a gente vai ter uma classificação 0, 1, 2, 3, onde vamos aumentar, né, gradativamente o grau de marcação do marcador do traçado ósseo. Ou seja, 2, praticamente o coração está igual ao gradil costal, 3 está até mais marcado, perfeito? E isso a gente já consegue firmar o diagnóstico, né, sem precisar de um exame invasivo. Lembrar também que a relação coração e gradil costal ali maior do que 1,5 também é importante. E esse exame ele deve ser realizado confirmados com SPECT, né? Porque para a gente tirar aquele falseador que seria o fato do pulso sanguíneo, né? Dele também as hemácias que estão passando ali no momento do exame, elas também podem ficar marcadas e a gente tem que excluir esse falseador. Agora, se a gente não tem esse exame disponível, a gente vai ter que lançar a mão da biópsia endomiocárdica, né? Para depois a gente pegar o tecido, a gente pegar, aliás, a análise ali da biópsia, enviar para a gente realizar então também a espectroscopia de massa e para identificar a proteína amiloide e fazer toda aquele análise ali da biópsia com lançar a mão do vermelho Congo para a gente ver realmente qual que é a proteína amiloide que a gente encontra no nosso exame. Bom, e só lembrar também que, né, quando a gente firma o diagnóstico a cintilografia com traçado ósseo, né, com pirofosfato, depois só desse exame que a gente vai realizar um teste genético para então a gente definir, né, se é a forma hereditária ou se é a forma selvagem, porque aí vai ter o fato da gente, por exemplo, chamar familiar, fazer, né, todo o acompanhamento, enfim. Então a gente precisa fazer o teste genético só depois de confirmado com a cintila. E só para trazer algumas curiosidades também da questão da cintilografia com pirofosfato, a gente sabe que quando ela vem negativa, ela não vai afastar a amiloidose a TTE. Né? A gente sabe que ela tem uma acessibilidade de 70%. Então, quando a gente tem ela negativa, isso não vai afastar a amiloidose a TTE. Então, outras informações importantes, Mari, que eu acho que para trazer aqui para o pessoal, é que quando a gente faz a cintilo com pirofosfato e ela vem negativa, isso não vai afastar a TTE, até porque ela tem uma sensibilidade de 70%. Outra informação seria que até 30% das amiloidoses AL, elas podem ter uma cintilo positiva. Então, não quer dizer que aquele paciente que fez a cintilografia, que tem amiloidose AL, tem captação, não quer dizer que ele tem amiloidose ATTR, né? Porque pode vir positivos nas amiloidoses AL. Então, e quando a gente tem, como você bem falou anteriormente, quando a gente tem uma cintilo positiva, a gente tem cadeias leves negativas, isso pode fazer diagnóstico já
não invasivo da TTR. A gente não vai precisar de biópsia. Isso é o valor preditivo positivo para essa junção da cintilografia com as cadeias leves negativas, a gente é de 100%. A gente confia totalmente. Isso aí. Outra coisa que a gente vai trazer aqui para vocês também é a questão dos biomarcadores, né? Como que a gente vai estratificar o risco do paciente com amiloidose cardíaca? Como que a gente vai estipular a sobrevida do paciente, né? Então aqui a gente traz aqui os biomarcadores cardíacos, como o BNP, né, o NT-proBNP e a troponina, né? A diretriz nos traz como recomendação 1B para estratificar o risco do paciente. Eu não vou entrar aqui em detalhes na questão dos scores, mas a gente tem na diretriz todos os scores para a gente ver a questão de sobrevida, prognóstico de cada tipo de amiloidose. E eles também servem para monitorar tanto a progressão da amiloidose, como para a gente saber como está a resposta ao tratamento específico utilizado para esse tipo. Claro que associado à eco, à ressonância magnética. Perfeito. Então... E aí, né, então a gente parte para o tratamento, né? A gente já fez todo aquele caminho de suspeitar, de juntar as peças no quebra-cabeça, né? E aí somar, fazer as rotas do diagnóstico, seja hematológico ou cardiológico. E aí, então, firmado o diagnóstico, a gente vai para o tratamento de fato. E aí ele vai ser, né, dividido nós vamos ter duas frentes, o tratamento suporte e o específico, né? O tratamento de suporte, por assim dizer, geralmente está relacionado com o tratamento da insuficiência cardíaca do nosso paciente, que, igual a gente já comentou, tem uma correlação bem importante da amiloidose com uma síndrome de insuficiência cardíaca. E aqui o carro-chefe vai ser a diurético terapia, né? A bom e velha furosemida, porque para controlar realmente aqueles sintomas, né, de congestão, pacientes que têm uma classe funcional, uma dispneia, classe funcional 2, 3, né, pacientes bem sintomáticos, a gente precisa lançar a mão dos diuréticos. Claro, na prática clínica vem até a espironolactona, né, que a gente utiliza muito amplamente no SUS, ela pode ajudar nessa questão da descongestão, por mais que a evidência não seja tão robusta, mas ela tem sim o seu papel na prática clínica, a gente pode lançar a mão. Até porque, até ajudando como antihipertensivo, porque esses pacientes que têm amiloidose, eles não respondem bem, por exemplo, ao IECA, ao BRA, né? Eles não têm uma resposta muito efetiva, costumam ficarem bem sintomáticos, hipotensão e etc. Então, a espironolactona, até nesse quadro, a gente pode lançar a mão. Mais recentemente, né, e cada vez mais, a gente utiliza então os inibidores da SGLT2, né? E aqui a dapaglifosina, a empaglifosina, e especialmente pacientes que são DRC ou que tem uma proteinúria ou tem um diabetes, então está até mais bem indicado nesse contexto, né? Lembrar que vai ter tratamento também, se o paciente tem amiloidose, tem aquela estenose aórtica importante, a gente vai poder ponderar a realização de TAV, se ele teve, né, um bloqueio, alguma bradiarritmia, alguma coisa nesse sentido, um marca-passo, em alguns casos mais excepcionais até mesmo o CDI, aqui ponderando, né, a expectativa de vida, mas são algumas possibilidades de tratamento adjuvante. Mas o mais importante é que a gente precisa dar suporte e suporte sintomático com diurético terapia praticamente para todos os pacientes. E agora falando um pouquinho sobre o tratamento específico, né, direcionado para a própria amiloidose. Então a gente tem, e não para as complicações. Então a gente vai dividir na amiloidose AL e na amiloidose ATTR. Aqui a gente vai dar mais foco na amiloidose ATTR, que é o nosso carro-chefe aí que a gente vê mais na nossa prática clínica, né? A amiloidose AL normalmente é com um hematologista mesmo. Então, na amiloidose AL, o nosso foco, o nosso objetivo terapêutico é controlar o clone plasmocitário, né? A gente reduzir a produção das cadeias leves anormais, que vão formar os depósitos amiloides. Aqui, normalmente o tratamento padrão, né, é o transplante autólogo de medula óssea. A gente sabe que às vezes os pacientes são de alto risco, pacientes muito comórbidos, que não toleram bem o transplante, aí a gente parte para a quimioterapia.
E aí, quando eu falo de quimioterapia, a gente tem o esquema CIBOD, que é ciclofosfamida, o bortezomib e a dexametasona, que pode ou não ser associados a um anticorpo monoclonal, que é o daratumumab, que os estudos vêm mostrando cada vez mais benefício. E, claro, o suporte aos órgãos afetados, até porque a gente sabe que a AL atinge muito, né? Ela acomete muito o tecido cardíaco. Então, aqui a gente precisa também fazer todo esse manejo que o Marco falou anteriormente da própria IC. E agora, falando da TTR, a gente vai dividir ela conforme o sítio de ação do medicamento, né? A gente tem os estabilizadores da TTR, que é o nosso mais famoso Tafamidis, né? Aqui a gente sabe que teve um estudo muito famoso, o ATTRACT, que foi publicado em 2018 no New England, que mostrou um benefício tanto na mortalidade como na hospitalização, na melhora da capacidade funcional e no score de qualidade de vida, né? A gente sabe que ele reduziu o desfecho duro. Ele reduziu cerca de 30% na mortalidade, é um número muito expressivo. Esse estudo, ele testou, né, o Tafamidis tanto na dose de 80 como de 20 versus placebo nos pacientes que tinham amiloidose ATTR confirmada, tinham diagnóstico de insuficiência cardíaca e estavam aí num classe funcional entre 1 e 3. Então, com esse estudo, a gente conseguiu mostrar, né, uma medicação que até então não tinha sido descoberta, né, que mudasse tanto o desfecho, né, duro, mudasse tanto o desfecho primário e trazer aí para nosso arsenal terapêutico. É importante falar, Ana, só para pegar esse gancho, né, que no estudo ATTRACT, então, a gente teve ali a separação das curvas, né, para redução de desfecho primário, ali a partir dos 18 meses, né? Ou seja, a gente precisa de um tempo para a gente ver essa resposta desses desfechos, né? Toda hora a gente bate nessa tecla, né? Que o diagnóstico precisa ser feito precocemente, para a gente já começar a tratar o mais rápido possível. Agora, né, do outro lado da moeda, já os desfechos de qualidade de vida, que foram analisados ali por questionários, já com 6 meses a gente já tinha uma melhora importante no estudo, ou seja, com 6 meses o paciente já tinha uma melhora clínica ali, uma melhora de classe funcional bem relevante, até porque foram testados, igual você bem falou, pacientes com classe funcional 1 até 3, porque classe funcional 4 é uma doença muito avançada, já está muito né? avançado, e o racional é de que, como é uma medicação que é um estabilizador, a gente não quer que haja progressão dessa doença, a gente quer que estabilize, mas o classe funcional 4 realmente já está muito avançado, talvez a gente tenha perdido o timing do tratamento. Isso aí. Então, ele foi impressionante assim, o NNT desse trabalho, até aí quem estudou, né, quem esteve presente nesse trabalho, foi um NT, quando a gente compara aos outros estudos, foi um NNT muito bom, né, muito significativo. Então, para prevenir aí uma morte em um ano, foi um NNT de 7,5. E para prevenir a hospitalização foi 4,5. Então, a gente vê que é um NNT realmente que trouxe uma mudança aí no prognóstico, né, e no tratamento precoce dessa doença que é ainda tão subdiagnosticada. É importante falar também que no Brasil a gente tem aprovado na dose de 20 miligramas, né? A gente não tem ainda, a Conitec ainda não aprovou o de 80, e então tem o de 20, que normalmente é a dose utilizada para polineuropatia. Só fazendo um gancho, que foi feito um estudo de expansão do ATTRACT, né? E que a gente viu que após 51 meses, a dose de 80 foi superior à de 20. Então, a gente utiliza para a cardiomiopatia amiloidótica, a gente tem a dose preconizada de 80 miligramas. Perfeito. Além disso, a gente tem o Acoramidis, que é uma medicação que também está em estudo, o AG10, né, mais conhecido como AG10, e que ele é utilizado via oral e que foi estudada no Attribute-CM. O desfecho foi considerável, foi um desfecho bom, porém menos robusto do que o Tafamidis. Então está ainda em fase de aprovação, mas os dados são promissores também para essa outra droga estabilizadora.
A gente tem também os silenciadores de RNA, que eles podem tanto atuar como fazendo essa questão do mecanismo do RNA de interferência, como pelos oligonucleotídeos antissenso. Então, qual que é o mecanismo de ação dele? Eles vão impedir com que o RNA mensageiro leve a mensagem até o ribossomo. Então, isso vai evitar a produção de TTR, da transtirretina pelo fígado. Então, a gente tem o patiziran e o vutrisiran. Esses dois vão ser pelo mecanismo de RNA de interferência. O patiziran, a gente teve um estudo Apollo-B, que o endpoint primário era uma redução no declínio do teste de caminhada de 6 minutos, entre o basal e os 12 meses. Então, a gente viu assim, que não era um desfecho tão importante, né? Não era um desfecho duro, não era um desfecho de mortalidade. Então, assim, ele ainda não foi aprovado para cardiomiopatia, mas está em estudo. E aqui, eu acho que de todas as medicações, talvez seja o mais promissor e que talvez a gente adicione aí nos próximos anos, né? O vutrisiran. É uma medicação subcutânea com uma posologia a cada 3 meses, então é uma posologia boa, né? fácil de se fazer. E é a nova medicação que foi estudada no HELIOS-B e que foi apresentado recentemente no ESC. Então, ele foi testado, o vutrisiran versus placebo, em pacientes que tinham amiloidose cardíaca e tinham sintomas de C. 40% desses pacientes estavam em uso de tafamidis também. Então, a gente vê que aqui, de repente, ele pode vir como uma associação ao tafamidis, né? E não só o tafamidis em monoterapia. Então, foi um estudo com 655 pacientes e os desfechos era a morte, né? Era a morte geral mais os eventos cardiovasculares recorrentes. E a gente teve aqui um desfecho primário muito positivo. A gente teve uma redução aí de cerca de 28% na mortalidade da população, e naqueles que só utilizaram o vutrisiran, a gente teve uma redução de cerca de 33% em desfecho primário. Então, a gente vê que muito expressivo, né? Exatamente. A gente tem o inotersen, também o hiplotersen, mas que estão ainda sendo estudados também para cardiomiopatia. O eplontersen ele já foi aprovado nos Estados Unidos para polineuropatia, mas aqui no Brasil ainda a gente não tem esse uso. Então, como a gente falou anteriormente, as melhores respostas a gente vê que é na fase precoce da doença. Além disso, a gente tem os removedores de miofibrilas, né, já depositadas. Elas também são, talvez, o nosso futuro aí. Tem algumas medicações em estudo. A gente tem um anticorpo monoclonal ALXN2220. Ele está a ser estudado aí no ensaio clínico fase 3, mas é algo para o futuro também. E a edição gênica, que nada mais é do que editar o DNA, que é o NTLA 2001. Custa aqui falar um pouquinho, mas aí é o nosso futuro também. Legal, né? Um avanço muito expressivo, né, nessa área que até então a gente nem tinha tratamento, né? Só uma coisa que eu queria também retornar, Ana, quando a gente está tratando, né, um paciente com amiloidose que tem IC e ele evolui, né, em estágios mais progressivos da doença para uma disfunção ventricular, aqui um ponto importante. A gente não tem que ficar, por exemplo, vamos lançar a mão do quarteto fantástico, otimizar a dose de todas as medicações. Aqui é bem diferente. Aqui é um paciente que tem amiloidose e tem uma disfunção ventricular, e não um paciente que tem uma ICFER, né, seja ela isquêmico, hipertensivo, igual a gente vê na grande maioria dos casos no ambulatório, né? O paciente responde completamente diferente. Aqui, igual eu falei, IECA, BRA muitas vezes não são bem tolerados. Beta-bloqueador, a gente precisa assim ter muito cuidado, que esses pacientes eles precisam da frequência para manter um débito. Aqui, talvez o beta-bloqueador entre naqueles pacientes que façam FA de alta. Exatamente. Mas só, né, Marco? Só nesses casos, né? E é até interessante você colocou, porque a gente também precisa sempre ponderar o risco das arritmias e o risco tromboembólico do nosso paciente. Por exemplo, paciente que evoluiu com uma FA ou com flutter, a gente não vai precisar calcular os CHADS do nosso paciente para a gente determinar se vai ou não anticoagular. Se o paciente fez uma FA ou um flutter, a gente vai anticoagular, independente do CHADS. Em algumas situações, a gente até pondera isso, mesmo sem uma arritmia definida. Às vezes o paciente já tem um volume atrial
muito exuberante, né? Muito aumentado. Muitas vezes ele tem ali uma relação EA muito alta, ou seja, já tem uma onda A da contração atrial alterada. Isso já pode, né, predizer um risco maior de um evento ali tromboembólico, porque esses pacientes podem formar trombo mesmo em ritmo sinusal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e lançar a mão o mais precoce possível da anticoagulação. Isso aí. Lembrar também que as arritmias ventriculares elas também podem acontecer de maneira até muito importante quando é uma amiloidose AL diagnosticada e ele está em vigência do tratamento quimioterápico. A gente sabe que essas medicações elas podem ser um gatilho importante para arritmias ventriculares. E lembrar, igual eu citei, da necessidade de um dispositivo, de um marca-passo, aí vai seguir conforme o protocolo normal. Se ele realmente precisar, a gente vai lançar a mão do implante do marca-passo. E aí, para casos mais avançados, né, aí tem a questão do transplante. Né? Transplante é algo que, antigamente, né, quando a gente ainda não tinha esses tratamentos específicos, era algo que era a única escolha, né, para esses pacientes. A gente tinha aí a primeira e única. A primeira e única, isso aí, a primeira e única escolha aí para esses pacientes. Mas com essa questão dos novos fármacos, a gente vê que isso se torna cada vez menos frequente. Até porque esses pacientes que são indicados para transplante, a gente consegue ver que há uma remoção na fonte da produção da molécula mutada da transtirretina, há um aumento da sobrevida, porém, essa deposição ela pode continuar após o transplante. Até porque esses pacientes eles vão ter, às vezes, fibrilas amiloides já acumuladas no miocárdio, então isso vai acabar evoluindo, né, futuramente e acaba o transplante não sendo a melhor opção nesses casos. Então a gente tem alguns casos selecionados que a gente pode abrir mão do transplante, mas, né, não é nosso tratamento aí preconizado. Perfeito, Ana. Acho que deu para a gente abordar aí bastante a respeito da amiloidose, né? E tá chegando a hora, né? Vamos pro bate-bola? Bora! Então vamos lá. Como que é a suspeita da amiloidose, Ana? Então, a suspeita começa quando a gente tem uma espessura da parede do VE maior ou igual a 12 milímetros, mais um ou mais red flags que nos arremeta, né, à amiloidose. São todos aqueles que a gente falou comentou, previamente, né? Isso aí. Marco, e as alterações no eletro, quais são as principais? A extensão do exame físico, né? A gente tem que lembrar daquela discrepância entre uma espessura aumentada e uma baixa voltagem. A gente tem que lembrar daquele padrão de pseudoinfarto, né, anteroseptal, e também arritmias e até mesmo bloqueios. Então, FA, flutter, um BAV de primeiro, de segundo e até mesmo um BAVT. Ana, o diagnóstico, como é que é? Então, eu acho que a primeira coisa que você já deixou bem clara no início é a gente afastar a amiloidose AL, que é a urgência, né, que a gente mais tem aqui na amiloidose. A gente afastando, a gente já consegue definir se a gente vai para a rota hematológica e vai pedir biópsia de tecido, ou se a gente vai para a rota cardiológica, onde a gente tem a cintilografia com pirofosfato ou a biópsia endomiocárdica, nos casos onde a gente não tem a cintilo disponível. Marco, fala aí agora um pouco sobre o tratamento da IC. Nesses casos? Bom, aqui então a gente tem que lembrar que é diferente da IC ferzona ou da IC que a gente está mais habituado, né, a encontrar, mas lembrar do papel dos inibidores da SGLT2, né, dos antagonistas mineralocorticoides, mas principalmente o carro-chefe aqui vai ser diurético de alça, a boa e velha furosemida. Ana, e o tratamento específico? Aqui, então, eu só vou trazer o único que a gente tem aprovado e a gente tem no Brasil disponível, que é o Tafamidis, né, que na dose preconizada seria 80 miligramas. E, Marco, por último, e não menos importante, a anticoagulação da FA na amiloidose vai depender do CHADS? Não, se fez FA, a gente vai anticoagular esse paciente. Isso aí. E agora vamos para a resposta do desafio? Perfeito.
Então, só relembrando, né, a gente queria saber qual que era, né, a alteração eletrocardiográfica mais prevalente, que a gente mais encontra no nosso paciente com amiloidose. Claro, por muito tempo acreditou-se, né, que seria aquela questão da baixa voltagem. Ficou muito marcado isso, né? Isso aí. A baixa voltagem já acende aquela luz vermelha. Mas, na realidade, até a nossa atualização de 2021 traz isso, né? Que aquele padrão de zona elétrica inativa anteroseptal, né? Aquele pseudoinfarto, é um achado muito mais frequente. Tem uma prevalência aí de 60% até 70% dos casos. Então, o paciente que não é sabidamente coronariopata, não tem um passado assim, né, importante nesse sentido e que tem esse padrão de pseudoinfarto, a gente precisa se atentar. Isso Perfeito? Aí. Muito bom. Show de bola então, pessoal. Acho que deu pra gente, né, falar aí os principais pontos da amiloidose, uma doença que está muito em voga, né, e que a gente precisa, para fazer o diagnóstico, a gente precisa pensar. Pode ser amiloidose? Exatamente. Essa pergunta. Essa é a mensagem, né? Então, Ana, muito obrigado aí por mais um episódio. Agradecer aos ouvintes aí. Né? Segue a gente então lá no Instagram, no Supracast Cardiologia, no YouTube, em todos os buscadores, né? No Spotify. E você quer mandar um abraço para alguém, Ana? Vamos lá. Então, o meu abraço hoje vai para o meu pai, Flávio, ele que é o ouvinte número 1 aí. Show de bola. E você aí, Marco? Então eu vou mandar um abração aqui pro meu grande amigo aí dos tempos de faculdade, Dr. Carlos Eduardo, Cadu. Um abração, Cadu. E é isso aí. Até uma próxima, então. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Valeu.